Noite a todos. Esperamos que nesses minutos que vamos estar juntos aqui, possamos refletir sobre o tema que nos foi proposto, alma e pensamento. E eu pergunto, estão me ouvindo bem? Sim, Então, né? Alma e pensamento. Quando nós nos detemos na codificação espírita, especificamente, para não falarmos ainda de obras subsidiárias como a de André Luiz, Emmanuel e outros espíritos, nós vamos perceber que o pensamento ele ocupa uma grande parte da temática do espiritismo. É uma preocupação tanto de Allan Kardec como dos espíritos tratar sobre a questão do pensamento. Para nós, não seria nem necessário falar, mas vamos relembrar que para o espiritismo a alma é o espírito encarnado. Quando estamos no corpo, nós somos chamados de alma. E quando nós estamos desenfaixados da vestimenta física, ou seja, desencarnados, nós somos espíritos simplesmente, né? Então, a alma diz respeito mais pela nomenclatura espírita aos encarnados, mas aqui nós vamos tomar de sentido mais amplo, confundir a alma com o espírito, já que em qualquer lugar em que esteja, nós estamos sempre pensando. E por que a questão do pensamento ela ocupa tanto espaço na doutrina espírita que às vezes nem percebemos? Queríamos lembrar aqui a questão 89A de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec teve a ocasião de perguntar aos espíritos, quando estava falando da ubiquidade dos espíritos, ele pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos então respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. E ele acrescenta, e aqui está o extraordinário: o pensamento é um atributo, ou seja, Allan Kardec vem nos dizer que o pensamento é um atributo da alma. E por atributo nós entendemos que é algo intrínseco da alma. Então, se o pensamento é algo intrínseco da alma, merece sim que nós possamos, em algum momento, procurar conhecer melhor as questões que cercam o pensamento. André Luiz, nas suas obras, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, e também nos domínios da mediunidade, ele trata, em alguns momentos, acerca do pensamento. E recua até os reinos inferiores, o reino animal, e até antes esse pensamento é tido como uma coisa muito embrionária. Mas nos animais superiores, ele já tem um bom desenvolvimento, só que ele é fragmentário. E ele funciona em torno da manutenção da vida, enquanto os animais estão, digamos assim, encarnados, esses princípios espirituais estão encarnados. Mas é por meio dessa luta que os animais têm para preservar a própria vida, seja procurando se defender dos seus naturais, digamos assim, inimigos ou predadores, ou seja, na busca do alimento, na busca de se resguardar contra as intempéries,
e aí ele vai desenvolvendo pouco a pouco essa função do pensamento, que no ser humano atinge proporções maiores. E, segundo André Luiz, nessas horas, lá no início mesmo do nosso processo hominal, os espíritos superiores, os benfeitores superiores, eles vêm estimular esse pensamento. E uma das coisas essenciais para o estímulo desse pensamento, segundo André Luiz nos coloca, seria a fala, seria o desenvolvimento da comunicação, mesmo na mais primitiva. Isso vai incentivando a criação e a produção desse pensamento, porque ele vai ter uma importância capital no nosso processo evolutivo. E é claro que o pensamento, no ser humano, ele está acompanhado de um elemento novo, que só nós temos, que é o senso moral. O senso moral só a humanidade possui. Então, o pensamento no ser humano, ele fica aliado a esse senso moral que vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, o pensamento vai contribuindo para esse desenvolvimento. Mas o pensamento, para as sociedades acadêmicas, em grande parte, ainda parece ser um produto do cérebro, ou seja, uma coisa física. O cérebro seria a gênese desse pensamento. Nós tivemos ali no século XVII, XVIII, o grande filósofo e matemático francês, René Descartes. Ele tem a frase famosa: penso, logo existo, ou seja, uma consciência de que nós somos uns seres reais, uma consciência da nossa existência, que os animais ainda não têm isso bem definido. Mas ele diz: penso, logo existo. E todos nós pensamos continuamente. Mesmo naqueles instantes que nós estamos abstraídos, em que nós parecemos distantes, como espíritos, nós estamos pensando, porque é uma qualidade nossa, é esse pensamento contínuo. Simplesmente nós nos retiramos do ambiente físico em que estamos, e aí, como na pergunta 89A de O Livro dos Espíritos, nós nos transportamos a outros lugares que muitas vezes a nossa mente física ela não percebe, ela não consegue definir onde nós estamos, simplesmente estamos abstraídos, mas estamos pensando continuamente. Mas mesmo a ciência, alguns cientistas têm avançado nessa questão do pensamento, a sede do pensamento. Onde está a sede do pensamento? É importante nós partirmos daí também para as nossas reflexões. Charles Richer, médico fisiologista francês, foi prêmio Nobel de Medicina em 1913. Pelos seus trabalhos em torno da anafilaxia, ele foi um cientista acima de qualquer coisa e talvez o maior pesquisador dos fenômenos espíritas. Mas Richer, por exemplo, ele inventa o primeiro helicóptero em 1908, logo depois de Santos Dumont ter voado com seu 14 bis lá em Paris. Então, ele participa de atividades numerosas, foi historiador, filósofo, geógrafo, foi psicólogo. Então, ele trilhou por muitas áreas do conhecimento humano. E eu gosto muito de uma expressão que ele usava quando falava sobre o pensamento, sobre a alma. Ele gostava de repetir uma comparação, em que ele dizia assim, que da mesma forma que o relógio marca o tempo, e o relógio não é o tempo, ele só marca, o cérebro expressa o pensamento, mas não é o pensamento, não é a gênese do pensamento. Então, ele faz essa comparação. Do mesmo modo que o relógio marca o tempo,
e não é o tempo, ou não faz o tempo, o cérebro físico também expressa o pensamento, mas não faz o pensamento, e nem é o pensamento. Ou seja, ele sugere aí que a sede do pensamento está em um outro local diferente do cérebro físico, ou seja, está fora da matéria. É isso que Charles Richer quer nos dizer. Ou seja, nós é que pensamos como espíritos. E onde o espírito ou a mente estaria mais propriamente localizada, e que é que faz essa elaboração desse pensamento, que é a essência divina, é aquela mônada que desceu de Deus, como nos fala André Luiz na sua obra. E as doutrinas esotéricas já diziam há muito tempo, e que agora tem que retornar para Deus pelo seu esforço próprio. Mas André Luiz vem nos dar uma noção de onde está localizada a alma e que ali é que está a sede do pensamento. Por exemplo, quando nós lemos ainda em Nosso Lar, há uma ocasião em que André Luiz, espírito, vai visitar sua mãe, que é uma alma jamais adiantada, que vive em um plano superior ao que ele se acha, que é Nosso Lar. E ele diz na obra, em Nosso Lar, que ele adormece no mundo espiritual. O espírito dorme. E ele diz que então sai do seu corpo, portanto, do perispírito, que nós todos já conhecemos. Ele sai do perispírito e vai em busca da sua mãe. Ora, se ele saiu do perispírito, primeiro é que o perispírito não é o espírito. Ele está reafirmando essa questão. E nós perguntamos, e se deixou o perispírito, em que veículo esse espírito, de que veículo esse espírito se utilizou para fazer essa viagem, para visitar a mãe dele? E é quando André Luiz vem nos falar de um outro corpo, que é o corpo mental. E que esse corpo mental é a sede da inteligência. Ou seja, é ali que se processam os pensamentos. Nós aprendemos na doutrina espírita, e penso que isso é preliminar, e já foi um grande avanço com Allan Kardec, que o ser humano é trino. Nós somos corpo espírito, quando encarnados, o corpo físico, perispírito e espírito. Mas, por exemplo, as doutrinas secretas, elas falam em 7 corpos. E um desses corpos é o corpo mental, que André Luiz também vai falar em Nosso Lar. Então, nós não somos só corpo físico, perispírito e espírito. Nós temos também o corpo mental. Então, a alma reside nesse corpo mental, e que André Luiz, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, quando ele trata da desencarnação, ele vai falar que uma energia que está localizada espiritualmente na fossa romboidal, na base da cabeça, ela é que sai e vai formar um novo perispírito, e ali estaria mais localizado o espírito, que é o ente que pensa continuamente, o espírito que elabora esse pensamento. Então, o Espiritismo vem trazer para nós essa noção, para que nós tenhamos certeza de que quem pensa é o espírito, não é o cérebro físico. Por exemplo, se o cérebro estiver danificado, alguém está encarnado, e o cérebro físico está danificado, ele pode não conseguir expressar o seu pensamento por aquele cérebro, porque ele está com defeitos. Mas isso não quer dizer que a alma, o espírito em si, não está pensando. Ele está pensando. São aqueles casos de um espírito sadio, muitas vezes, num corpo doente, no caso aí no cérebro, não consegue expressar, manifestar
o seu pensamento. E, logicamente, que isso acontece por conta das leis divinas, lei de causa e efeito, ou direcionamento que a alma precisa dar à sua existência, ou a meditação que precisa fazer em torno do seu caminho, daquilo que está fazendo. De modo que o pensamento, sendo um atributo do espírito, nós somos o que pensamos. Nós somos aquilo que nós imaginamos. E quantas vezes nós não vemos aí, entre aspas, os fazedores de milagres, dando curso que o pensamento resolve tudo, o pensamento positivo. E tem várias obras publicadas nesse sentido, e é claro que o pensamento tem uma influência muito grande, mas não podemos desconsiderar a lei divina, a lei de causa e efeito, que pode estar agindo para algum bloqueio. Mas o pensamento, ele tem essa liberdade e será a nossa construção futura, porque o pensamento, se nós podemos assim nos expressar a partir das emoções, ele seria, digamos assim, o primeiro seria assim, o primeiro elemento de uma equação. Seria o primeiro membro de uma equação. E que equação é essa? Que o pensamento, ele leva à ação. E a ação vai determinar outras questões. É por isso que Jesus dizia: cuideis para que não pequeis por pensamento, palavras e obras. Ou seja, o pensamento está na Gênese. E o pensamento leva à verbalização, a palavra, seja escrita ou falada, e pode levar o indivíduo, e normalmente leva, à execução, às obras. Por isso, nós temos que cuidar primeiro desse pensamento. O que nós estamos pensando? O que nós buscamos para nós? Que aí nós ficamos imersos nesse pensamento. E é interessante, observando a nossa vida, quando nós temos uma preocupação crucial assim, a gente parece que fica remoendo e não consegue sair daquilo. E a gente pode adoecer. Eu tive um problema de saúde, já tive vários, né? Mas para falar desse, que foi um câncer de tireoide, já faz alguns anos, eu fiz cirurgia e o médico disse que dele eu estou curado, então eu estou acreditando no que ele disse. Mas uma coisa que eu observei nesse tempo, em que eu vivia nos consultórios, ou ia para as salas de exames, sempre tinha outros doentes, e muitos com as mesmas coisas ou parecidas. A primeira coisa que eu observei era que todo mundo conhecia alguma coisa da sua doença. Eu até escrevi uma crônica sobre isso. Todo doente conhece a sua doença. Por quê? Porque a preocupação é tanto que você vai em busca de informação. Você fica sabendo como o câncer funciona, como é que ele acontece, quais são as possibilidades de cura, quais são os caminhos, o que você precisa evitar. Ou seja, a gente vai conhecendo qualquer que seja a enfermidade. Por quê? Porque o nosso pensamento está centrado naquilo. E o pensamento é força criadora. Nós vamos em busca daquilo que nos interessa naquele momento, a fim de criar as soluções que nós desejamos. Sejam soluções para o bem, sejam soluções para o mal. Porque aquele que quer fazer o mal, muitas vezes também, ele fica horas, dias, imerso naquela ideia que a gente chama de monoideia, ou seja, concentra as suas forças nisso aí. E a alma vai construindo aí o seu caminho e o pensamento está na base, como disse Jesus. Então, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. A leitura da obra espírita, por exemplo, e toda a obra é elevada, mas vamos falar aqui dos livros espíritas, funciona como uma faxina mental. A gente pega uma obra de Emmanuel, um romance, que nós gostamos, uma obra de André Luiz, que nós gostamos, ou de contos lá de Humberto de Campos. Se a gente está preocupado, enquanto a gente está fazendo aquela leitura,
parece que está passando um espanador e tirando as teias de aranha do teto da nossa memória. Estamos varrendo, porque nisso é uma forma de meditação. Aí vai preparar a nossa mente, que somos nós mesmos, para pensamentos saudáveis, para encontrarmos solução para as coisas e para investirmos na nossa melhoria. Então, esse pensamento, ele é crucial. Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, nós somos o que pensamos. E, por isso, nós precisamos cuidar desses aspectos, de como nós estamos pensando. Quando nós vamos, por exemplo, em Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que na sua primeira edição, ainda no século XIX, era só o problema do ser e do destino, não tinha essa parte da dor. Isso já é numa edição que ele faz depois, já perto de 1920. Mas quando nós vamos, visitamos Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo que ele vai falar das potências da alma. A primeira potência que ele nos traduz ali é a vontade, ou seja, é a questão de querer. Que a partir da vontade é que nós vamos tentar criar alguma coisa, o desejo de fazer. Mas logo em seguida ele vem tratar do pensamento e vem nos dizer coisas extraordinárias sobre o pensamento. E uma das coisas que ele anota, que eu acho extraordinário, já que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós vamos herdar aquilo que nós mesmos construímos. Não nessa vida, talvez, mas na outra, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos no futuro. Mas, em determinado momento, ele analisando a questão do pensamento e a influência do pensamento em nossa caminhada evolutiva, olha o que Leon Denis anota. Ele diz: a alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. É isto na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Ou seja, o ser humano caminha aí nas cintilações dos pensamentos positivos ou nas sombras do pensamento negativo. Então, precisamos cuidar do nosso pensamento, daquilo que nós estamos pensando para modificar a nossa vida. E a codificação, ela é rica nessas questões, né, do pensamento. Mas, trazendo assim para a nossa vida espírita, nós aprendemos com o espiritismo e a própria ciência também já nos diz isso, já de algum tempo, é que nós vivemos numa inter-relação contínua. Nós influenciamos os outros e somos pelos outros influenciados pela carga do nosso pensamento. O nosso pensamento alcança as pessoas, assim como somos alcançados pelo pensamento das pessoas, guardando aí a questão da sintonia vibratória. E, dependendo de como estamos sintonizados, os pensamentos mais densos, eles não nos encontram. Ou os pensamentos superiores também não conseguimos alcançá-los, porque há esse problema da sintonia. A sintonia vai falar da relação que nós vamos desenvolver pelo pensamento com as pessoas. Sendo que o Espiritismo acrescenta, além do que a ciência nos traz, a influência dos espíritos. Allan Kardec teve a ocasião de perguntar também aos espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos. E os espíritos vão responder que sim, e que de ordinário são eles que nos dirigem. Ou seja, nós temos uma influência muito grande do mundo espiritual também, dos espíritos desencarnados. E aí, tanto nós recebemos aquele fluxo positivo para a nossa renovação, para o nosso progresso, como nós recebemos a carga negativa pelos processos da
obsessão, ou seja, nós recebemos essa influência a cada dia em nossa vida. Então, se nós sabemos de tudo isso, o que devemos fazer? Cuidar dos nossos pensamentos. E cuidar dos nossos pensamentos passa em selecionar aquilo sobre o que nós vamos dar uma atenção. Vamos gastar uma parte do nosso tempo, porque nós vamos sofrer essa influência. E hoje, com as redes sociais, as influências são muito mais rápidas para chegarem até nós, aqueles que estejam na rede social, que é a maioria, podemos dizer, da humanidade de hoje em dia. Eu, pessoalmente, quando mais jovem, ainda gosto, mas não assisto mais, assim, muito raro, um pedacinho, não. Mas eu gostava de filme de terror, porque eu ficava com medo e eu achava bom isso, desde criança. Lá no meu Ceará, na cidade de Juazeiro, cidade do Padre Cícero, olha, isso na década de 60, tinha um programa na rádio que passava, que era A Face do Mistério. E eu era tão pequeno que, às vezes, eu chamava de Mistério da Face. Eu trocava, mas era A Face do Mistério. O programa que era no rádio. Naquele tempo, praticamente, você não via televisão naquela cidadezinha do interior. E um vizinho nosso, morava quase em frente à casa do meu pai, eles assistiam... Eu lembro o dia, que era toda terça-feira à noite, como nós estamos aqui. Eles assistiam esses programas e eu ia para lá assistir. Eram programas que eles chamavam, naquele tempo, de visagens. Ou era um programa que falava de aparição de mortos. Logicamente, que era só a voz, mas ele fazia uma voz como se fosse das almas atrás das pessoas, fazia o barulho deles caminhando. Menino, eu achava aquilo tão bom. E eu ia para casa, o Ceará muito quente, naquele tempo sem ventilador também, sem ar-condicionado, e eu me cobria a cabeça num calor terrível depois do programa, mas eu adorava aquilo. Então, eu me acostumei e depois fui assistir os filmes de terror a partir do Drácula antigo, que ainda era preto e branco, com Christopher Lee, ainda lembro o nome do ator. Eu achava bom. Então, quando eu conheci o Espiritismo, comecei a ir para reunião mediúnica. Né? Comecei a frequentar a reunião mediúnica. E um dia eu estava em casa, eu sempre ficava em casa nesse dia à tarde, eu era professor, então escolhi não dar aula nesse dia à tarde para repousar, para ir para a mediúnica à noite. E eu ficava em casa. E nesse dia me deu vontade, eu fui assistir um filme do Drácula. E quando eu estava no meio do filme, né, que eu acho bom, aí eu senti a presença de um orientador espiritual, um espírito amigo, um frade franciscano, chamado Vicente de Ancona. E ele, então, sugeriu que eu não continuasse assistindo o filme, porque aquilo me causava uma excitação. E, sem que eu percebesse, faziam uma ligação da minha mente com espíritos das sombras, com espíritos que tinham natureza semelhante a essas questões. E, com muita dó, eu deixei de assistir filme de terror, primeiro nos dias da mediúnica, que depois fui largando, porque a nossa mente vai se aproximando. Samuel, a gente não está te ouvindo aqui. Ah, Está meu com Deus. todo mundo ou é só eu? Estou ouvindo a Kemi, tá É só bom? você, Quem Akemi. A gente Eu está também ouvindo estou aqui. ouvindo. Eu Estão estou ouvindo? ouvindo. Eu Eu estou ouvindo. Está normal. Posso continuar, então? Está ouvindo aqui? Está normal aqui. Pode continuar, Samuel, tá bom? Então, a nossa mente ela vai se vinculando aos objetos de nossa afeição. E se não tomarmos cuidado, nós vamos nos vinculando a esses espíritos que pulsam nessa sintonia e vamos prejudicando toda a nossa economia espiritual. As redes sociais, eles colocam muitas sugestões de cenas assim
que estimulam a libido, cenas de sexo. Noutros, cenas de violência. Outras pessoas colocam comentários desairosos, às vezes amigos nossos espíritas. Essa semana, um amigo, quer dizer, eu conheço há algum tempo, não tenho muita relação, mas ele é espírita, e ele me mandou uma mensagem perguntando se eu gostava de algumas coisas. Eu fiquei com tanta vergonha que eu nem respondi. Não respondi. Deixei ele pensar que eu sou mal educado. Porque a gente se descuida muitas vezes e nós vinculamos a nossa mente. Ora, se o pensamento é um atributo da alma, e os espíritos dizem, como nós vimos na questão 89, que onde está o pensamento, a alma aí está, nós vamos estar nesses lugares quando estamos imantados a esse tipo de pensamento. Todos eles desconformes ou com não conformidade com o que nos propõe a doutrina espírita. E esse é só um exemplo. A ira, quantas mensagens não tem dos espíritos falando da ira, do rancor? Porque nos mantém vinculados. Somos nós que estamos presos aí a essas questões, cabendo-nos lutar para vencermos todas essas questões. E só há uma forma para nós trabalharmos essa questão do pensamento, que os espíritos falam sempre, estão sempre nos propondo alguma coisa para a nossa renovação. No meu tempo de juventude, eu tive a ocasião de conhecer a teosofia, algumas doutrinas secretas. E uma das coisas que nós fazíamos, até por orientação daqueles que dirigiam essas agremiações, eu era associado a uma dessas agremiações, duas delas, aliás, era a meditação. Meditar para a construção de pensamentos positivos, pensamentos elevados. A meditação, ela favorece em nós todo esse trabalho. E Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem nos falar da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E a meditação é fonte para essa realização. Eu vou ler só um parágrafo que ele, aliás, uma parte de um parágrafo que ele nos traz quando vai nos falar sobre essa disciplina do pensamento. Não tem aquele pensamento assim maldoso ou desconforme que vem na nossa mente e a gente fica tentando afastar, mas ele vai e volta, não é? Está sempre ali porque nós não conseguimos ainda nos livrar. Especialmente, muitas vezes, quando se vai para a mediúnica. Por isso, a gente tem que fazer uma dieta mental para ir para a mediúnica. Muitos médios vão para a mesa e senta, e quando senta que tenta pensar, passa 20 minutos só os pensamentos bestas saindo. É como se você abrisse a caixa de Pandora. E eles vão saindo até que fique só a esperança ali embaixo, porque não houve uma preparação. Nós temos que nos esvaziar desse pensamento, a fim de que sejamos preenchidos por outros. Primeiro é preciso esse esvaziamento. Isso é a meditação. Vejamos o que nos diz Leon Denis sobre essa questão. O pensamento, dizíamos, é criador, porque ele diz lá atrás que o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, ou seja, primeiro nós somos afetados. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura.
porque tem consequências futuras. Então, o pensamento, nós influenciamos os outros e somos influenciados, mas ele atua principalmente em nós. E o pensamento gera palavra, gera ação, e tudo isso vai construir esse nosso edifício, ou de coisa grandiosa, ou coisa miserável. Então, nós precisamos dessa meditação. E o que é meditação? A meditação é esvaziar-se das coisas do mundo. E quando falamos as coisas do mundo, são todas as coisas materiais. São as preocupações do dia a dia. São os nossos desejos menos elevados, que todos os temos ainda. Muitas vezes, a nossa ganância, ainda que diminuta, a nossa usura, ainda que não tão grande, o nosso desejo de ter ou isso, aquilo, ou ainda no campo sensorial, no campo das emoções físicas, nós precisamos nos esvaziar. Isso é meditação. E quando nós nos esvaziamos, nós poderemos, sim, ser preenchidos com energias novas ou pensamentos novos, se nós nos esvaziamos na direção de coisas elevadas, se nós nos esvaziamos com o desejo desse contato com a divindade. Eu recordo assim, eu gosto muito de falar das coisas que me acontecem às vezes, que serve para mim e acho que também para os outros de reflexão. Uma época, muitos anos atrás, já faz aí uns quase 40 anos, por volta de 40 anos. Naquela época, nós meditávamos nos mestres da teosofia, de acordo com os seus raios. E eu sempre gostei muito de dois deles, que era o mestre do quinto raio, que, na verdade, é Paulo de Tarso, o mestre, e o mestre do quarto raio, que é chamado Kuthumi, na teosofia. Kuthumi seria uma reencarnação de João Evangelista, uma reencarnação de Francisco de Assis. E ele é um mestre de amor e sabedoria, o Kuthumi. Eu tenho até imagem de Kuthumi, que ainda hoje guardo comigo, daquela época. E eu estava meditando no Kuthumi, eu estava com as necessidades, e agora eu sempre meditei sentado e escorado, porque eu não sou flexível. As minhas juntas sempre foram muito duras, desde novo. E depois de velho, então, se abaixar, passa 6 meses para abaixar de novo, né? Você levanta e fica... É igual a aula que tinha do Chicanísio, no tempo lá da escolinha, das coisas, dos programas do Chicanísio, que era uma aula de academia para idosos. Então, a aula começava, tudo gente muito idosa, aí eles abaixavam. E quando levantavam, aquele chiadozinho de cartilagem que estava partindo, ou sei lá. Aí dizia, encerrada a aula, a próxima daqui a 6 meses, ou seja, então eu sou mais ou menos desse tipo, eu estou um pouco melhor. Mas eu sempre escorava. E eu escorei na cama mesmo, sentei, estirei a perna e procurei me esvaziar. E foi um dia que eu consegui esse esvaziamento. Quando eu senti a imagem do Kuthumi, que eu estava pensando em Kuthumi, descia, mas o impacto foi tão forte que ele foi praticamente físico. Eu fui jogado para trás, quer dizer, foi uma coisa psíquica, uma coisa psicológica, mas o impacto desse processo de meditação. Mas há esse esvaziamento para que nós possamos nos preencher de coisas elevadas. O Espiritismo, como nós somos ocidentais, nós não temos muito hábito da meditação. Em todo lugar que você vai, assim, no Oriente ou em outros lugares assim que cultiva isso, vamos fazer a prece. A pessoa vai lá, serena, fecha os olhos um pouquinho, aguarda um pouquinho, e depois é que a prece vem. Na maioria das nossas reuniões, vamos fazer a prece, já vai.
a prece já vai saindo. Eu digo é que o guia já está no colo. Você vem já com o guia no colo e mal você chega, a não ser que a pessoa tenha muita condição de concentrar. E somos todos nós. E só, às vezes, do meio da prece em diante, ou um terço da prece, a gente sente mais aquela vibração, porque é quando a gente consegue realmente aí essa sintonia por meio do pensamento e do nosso desejo. Então, nós não temos esse hábito da meditação e nem a nossa cultura se presta muito a isso. Mas nós temos a bênção do Espiritismo, que nos ajuda nesse processo de meditação. Quando nós pegamos, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, ou Renúncia, quem gosta dos romances, ou obra de André Luiz, que nós vamos lendo, nós nos esvaziamos da coisa do mundo. E como a nossa leitura ali ela é elevada, nós somos direcionados a um outro padrão vibratório, a uma outra sintonia. E tem gente que chora lendo essas obras. E na hora que para a leitura ali, no intervalo, quer ser igual àqueles personagens que conseguiram vencer sua dificuldade. Não é verdade? Nós nos sentimos tocados, porque nós somos preenchidos de pensamentos novos, de desejos novos, de coisas elevadas. Então, essa é uma forma de meditação. Não é aquela meditação que você senta e vai, mas nós estamos meditando quando fazemos essa leitura de caráter elevado e nos envolvemos nela, que não é só passar os olhos por cima, é ler e ler com cuidado. Eu tenho uma coisa comigo que, quando eu era mais novo, eu pensava até que era uma doença. Todo livro eu leio pelo menos 2 vezes na primeira vez que eu pego. Como é que acontece comigo? Eu pego um livro, leio uma página, quando eu estou lendo a outra, parece que a cabeça foi dividida no meio, assim, bem no meio, partiu. Enquanto metade do cérebro está lendo uma página, a outra metade está relendo a outra, está revendo a outra. E isso é concentração, isso é meditação. Então, eu leio cada livro pelo menos 2 vezes, na primeira vez que pego, porque isso acontece não só com livro, qualquer livro que eu pegue. Eu estou lendo uma página, quando eu passo para outra, é como eu já até prestei atenção, a sensação é que a cabeça, o cérebro foi dividido em 2 bandas, e uma está revendo, o que eu já li, e a outra vai lendo. Quando eu chego na outra, vai acontecendo isso. Por quê? Nós vamos desenvolvendo esse poder de concentração, e se a coisa é elevada, nós nos elevamos com ela, nós vamos juntos. Então, o Espiritismo nos proporciona esse tipo de meditação diferente. Assim como, por exemplo, o serviço de assistência social e espiritual. Quando nós vamos para o trabalho da assistência social, a distribuição de sopa, a distribuição do pão, do alimento, qualquer que seja ele, da medicação, do vestuário, do agasalho, nós estamos preocupados com a necessidade daquelas pessoas. Estamos imbuídos ali de cooperar, de ajudar. Isso é se esvaziar das coisas do mundo. E aí o alto começa a agir em nós. O alto que falamos aqui é o mundo espiritual superior. E nós nos sentimos emocionalmente renovados. E nossos pensamentos são renovados no trabalho de assistência e promoção social, na visita ao enfermo. Quando nós vamos conversar com ele, dizer que aquela enfermidade vai cessar, que ele pode ficar curado, que aquilo é uma necessidade kármica, e mesmo que ele desencarne daquilo, lógico, não vamos dizer isso, vai estar melhor, mas nós vamos falar de coisas boas. O nosso pensamento está agindo em favor dessas pessoas, nos esvaziamos da coisa do mundo e estamos nos elevando com ele. Agora, é preciso cuidado com a visita ao enfermo. Tem gente que não pode fazer, que chora mais do que o doente, então vai piorar o outro, ou então, como um amigo nosso, do tempo de juventude,
A gente muitas vezes chegava na casa e tinha alguém muito doente. Ah, minha tia morreu disso. Eu digo, não diga um negócio desse, porque a gente veio aqui para ajudar. Então, precisa ter alguns cuidados. Mas quando nós cuidamos dos outros, nós nos elevamos. Francisco de Assis, que é frase dele, perguntam a ele, Francisco, mas você vive cuidando dos pobres, dos necessitados, dos doentes? Quem vai cuidar de você, Francisco? E ele disse, ora, se alguém cuida dos servos do Senhor e não tem tempo para cuidar de si, quem vai cuidar daquele que está servindo, se não o próprio Senhor? Eu sou o maior beneficiado. Quando eu cuido dos necessitados, Deus é que vai cuidar de mim. Ou seja, é melhor ser cuidado por Deus do que por qualquer outro. Então, isso é meditação, é renovar nossos pensamentos e não embarcarmos nas coisas do mundo de maneira tão contínua. Lógico que nós estamos no mundo, nós temos o compromisso de contribuir com o mundo, com a terra em que nos achamos aqui, nós temos esse compromisso, mas não podemos nos deixar arrastar pelas coisas do dia a dia que tanta perturbação traz, porque nós estamos formando o nosso progresso. E conforme nós pensamos, vai gerar nossas palavras, as palavras vão gerar ações, as obras que Jesus diz. E se for na direção correta, nós vamos fazer o nosso progresso, né? Como nos diz Santo Agostinho, mais importante que a velocidade é a direção. Já pensou se a gente for bem rápido, mas estiver indo na direção contrária a Deus, a nossa renovação? Aí é um desastre completo. Então, que a gente vá devagar, mas que habituemos a pensar positivo. Agora, também não vamos achar com esse povo charlatão que está por aí, que você vai pensar assim, amanhã está rico, vai pensar assim, amanhã está curado. Não é assim, porque tem a lei de causa e efeito, tem a necessidade da alma, mas nós não vamos complicar as coisas, não vai nos faltar coragem e disposição para lutarmos, para seguirmos adiante. Eu quero perguntar aqui se nós já estamos chegando na hora, se não, se tem tempo ainda ou não, e eu esqueci de perguntar. Se você puder encerrar aqui em alguns minutinhos para a gente poder passar as perguntas, seria ótimo. Ah, sim, vamos encerrar já, então, né? Eu estava aqui lembrando que não havia perguntado. Então, como esse pensamento é força criadora e nós somos herdeiros de nós mesmos, a qualidade dos nossos pensamentos vai determinar o nosso amanhã. Cada um é herdeiro de si próprio. E o Espiritismo nos ensina que esse pensamento é uma coisa, digamos assim, palpável. Allan Kardec já fala, e a ciência hoje já mostra, que o pensamento é fotografável. Mas como o pensamento é fotografável, não é abstrato? Allan Kardec explica. Vejam como Kardec é realmente assim um sábio. Quando ele estuda os fluidos lá na Gênese, o pensamento, nós sabemos que influencia os fluidos, que são originados do fluido cósmico universal. E esses fluidos influenciados é que eles vão formar as imagens que nós queremos, de uma cadeira, de um quadro, de uma árvore, uma paisagem qualquer, ou de pessoas, ou de situações quaisquer que sejam. E nessa hora, se tirar a fotografia, em muitos casos, a câmera pode ser sensibilizada por isso, mostrando que o pensamento realmente é criador. Ele age realmente. E aí a gente tem cuidado com os pensamentos para não estar pensando bobagem, porque tem um ditado no Ceará que diz que o boi ladrão conhece o outro pelo rastro. Tem a música do Caetano Veloso, que ele diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas é um engano. Quem já morreu também vai, e vai muito. Porque nós vamos determinar a qualidade das nossas companhias. E vamos atrair gente encarnada. Tem gente que você chega perto e você se sente bem. Tem outro que você chega perto e você se sente mal. É pela energia que a pessoa irradia. E a gênese é no pensamento. Por quê? O pensamento é atributo da alma. É a alma que pensa. É a alma que expressa o seu sentimento, como ela está, quais são as suas aspirações.
A alma se revela no pensamento. Estejamos atentos a isso e nós vamos melhorando gradativamente. Eu passo a palavra aí para a Kemi, Obrigada, para a condução do final. obrigada, Samuel. Excelente reflexões. Nós vamos, então, passar para o Rafa, as perguntas. Por favor, Rafa. Boa noite, Samuel. Muito obrigado pela excelente palestra. Nós temos algumas perguntas aqui para você. A primeira que chegou. Por que muitos espíritas condenam ou rotulam pensamentos de conteúdo erótico ou sexual como pensamentos inferiores? A sexualidade e o erotismo são elementos gerados de forma orgânica pelo próprio ser humano. Como administrar um equilíbrio espiritual junto ao erotismo e sexualidade sem o sentimento de vergonha ou culpa? Algo que muitas instituições religiosas deixam em evidência e desaprovação deste assunto. Nós temos que considerar que parte desses posicionamentos, eles têm sua gênese aí na Idade Média ainda, quando se condenava mesmo o ato sexual mais comum, mais simples entre os casais, muitas coisas eram condenadas, se pregavam que as pessoas, alguns fossem celibatários para isso e para aquilo, mas isso não procede. Por outro lado, todo excesso ele é negativo. Isso é na alimentação, no esforço físico que você faça, em qualquer coisa que nós façamos. Existe uma limitação dentro das coisas. Então, sim, o erotismo pode ser uma coisa perniciosa, e muita gente tem medo disso. Mas o erotismo natural, a vida de relação entre os casais, ela é uma coisa divina, mas o homem tem abusado de todas as questões. Eu sugiro, inclusive, a leitura e a meditação, por exemplo, de Sexo e Destino, Vida e Sexo, de Emmanuel, pelo lápis do Chico Xavier, para que nós possamos compreender, sim, que essa questão sexual é função da alma, do ser humano, e que, de futuro, nós não vamos mais ter essa necessidade, mas que, hoje em dia, ela existe e pode trazer muitos benefícios, assim como a abdicação voluntária, sem o devido preparo, pode trazer malefícios. Agora, esse erotismo, digamos assim, desordenado, digamos assim, licencioso, sim, ele é prejudicial. Nós vamos ver, por exemplo, o que o Espiritismo não traz assim, mas também não desdiz, nas seitas orientais, muitas vezes, e isso o esoterismo fala com muita propriedade. Aquelas almas mais adiantadas, existe uma energia primária em todos nós. E essa energia primária, que muitas vezes ela iria para a energia sexual, ela é dirigida para outras finalidades. Então, ela sobe para outras finalidades, normalmente para o amor e para a sabedoria. Esses indivíduos que conseguem fazer isso no equilíbrio, eles têm um ganho, mas é uma coisa natural. Por outro lado, sobre essa questão da procriação, que todo mundo sempre fala, eu acho, não sei se eu falei, foi aqui, acho que foi num dos estudos do SESF, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar sobre os mundos superiores, dizem que a reencarnação é praticamente imediata. E até porque os espíritos que reencarnam, o corpo é tão rarefeito que eles ficam no estado do sonâmbulo lúcido. Eles não ficam presos ao corpo. Ora, se a reencarnação é imediata, isso implicaria dizer que o povo estava fazendo sexo direto, não fazia mais nada no mundo superior. Mas o Chico vem em socorro disso numa entrevista de 1960, em que comentava na época o bebê de proveta, em que ele sugere que no futuro as reencarnações não serão mais intrauterinas, mas material depositado em determinados lugares, os espíritos se ligam ali, como estão livres, vão estar em convivência contínua. Então,
essa necessidade sexual, como nós temos hoje, ela é própria ainda da nossa natureza, ainda muito material, porque o sexo assume conformações diferentes. Para os espíritos, o simples aperto de mão, às vezes um abraço, eles consideram como uma troca dessas energias. Agora, o erotismo, assim, digamos, desequilibrado e desequilibrante, ele seguramente é nocivo como qualquer outra atividade humana. E outra coisa, como nós somos seres humanos ainda muito sensoriais, os processos obsessivos se instalam muito por esse caminho. Então, é preciso sempre ter cuidado. Muito obrigado. Uma outra pergunta. Já que o pensamento está ligado à alma, nossos pensamentos variariam de encarnação para encarnação ou eles tenderiam a se manter em constante evolução? Na verdade, o pensamento não está vinculado à alma, ele é um atributo da alma, é a alma que o produz, é a alma que se expressa. É como nós estamos falando aqui, nós estamos falando, a nossa fala vem de cada um de nós, o pensamento seria a mesma coisa. E como nós realizamos progresso, é a lei da evolução, a lei divina, é a lei do progresso, logicamente que esses pensamentos eles também vão se depurando, eles vão se elevando e indicando que a alma está fazendo progresso. Como é a alma que pensa, se os pensamentos vão se tornando elevados, isso quer dizer que a alma está progredindo, está melhorando. Se não progride, os pensamentos vão ficar mais ou menos o mesmo. Lembrando que se livrar de pensamentos que nós temos já o hábito de cultivá-los, é uma tarefa muito difícil, não é fácil. Tem que estar espanando e espantando o tempo todo, fazendo preces, procurando uma leitura, porque nós temos que reconhecer que temos essa imperfeição e temos a ajuda dos espíritos imperfeitos, né? Porque nós temos essas companhias que simpatizam conosco, mas a alma evoluindo, os pensamentos serão outros, porque o pensamento sai da alma. Então, não tem como ele não ser mais puro, mais elevado. Excelente. A oração seria, então, um pensamento mais focado ao bem? A oração, sim. A evocação, não. Lembrando Allan Kardec. Porque, às vezes, nós assistimos até em filmes aquelas evocações do mal, que eles fazem para os espíritos sombrios. Isso não é oração. Isso é evocação. A oração é sempre dirigida aos entes superiores. Ou nós dirigimos aos espíritos que nos assistem, são nossos anjos guardiães, ou nos dirigimos direto a Deus. Nos dizem os espíritos e Allan Kardec que não faz muita diferença. Se a gente ora aos espíritos, ao anjo de guarda, ele leva a nossa prece até Deus e Deus determina a assistência que devemos receber. Se nós oramos para Deus diretamente, Deus vai repassar essa ordem para os espíritos, que vão, então, cumprir a vontade de Deus de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, a oração, ela deve ser sempre direcionada a isso, embora pela nossa ainda imperfeição, muitas vezes a nossa falta de hábito, a oração, muitas vezes, ela é somente verbalizada e não é sentida. E nós aprendemos lá, até por conta do texto do Evangelho, nos comentários do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a prece, que essa prece destituída dessa ligação, ela tem pouco valia. Allan Kardec vai nos dizer que ela não consegue se elevar um palmo, ou seja, em termos vibratórios, fica aqui mesmo. Então, é preciso colocar o sentimento, o desejo verdadeiro. Por isso, o Espiritismo não tem prece decorada. Ele até traz o Pai Nosso, que Allan Kardec, inclusive, faz um estudo sobre isso, que o próprio Jesus ensinou a orar, e tem uma coletânea de prece para aqueles que não conseguem ainda como fazer uma prece. Mas a gente aprendeu, a prece não deve ser decorada, porque quando a prece é decorada, nós vamos ter a natural tendência de só repetir com os lábios,
sem essa ligação com Deus. Essa oração, ela não tem efeito. Vale muito mais, diz os Espíritos, um pensamento positivo, um pensamento de ligação a Deus, do que 1000 palavras que sejam ditas. Mas a oração, ela deve sempre buscar isso, mas empregarmos o sentimento realmente é que pode nos auxiliar nesse processo, e é um recurso. Tem até um ditado popular que diz que a oração é a força do homem, é a fraqueza de Deus. Mas Deus não tem fraqueza, né? Mas é algo colocado em favor de todos nós mesmos e devemos utilizá-la. Muito bom. Pelo menos muda o nosso teor vibratório. Se a gente está num processo obsessivo e a gente ora com fervor, nós mudamos a nossa sintonia. Consideramos uma coisa física, nós estamos nessa posição aqui com os obsessores. E se nós oramos com fervor, com fé, com a ligação, nós vamos para cá. Eles não nos acham mais. É quando a gente vai para a campanha do quilo, vai distribuir a sopa, esses espíritos não vão com a gente. E os que vão é porque já estão querendo se melhorar, querendo aprender, querendo se modificar, e vão encontrar na nossa atitude, que é uma prece e é uma meditação, o ensejo para a própria modificação, para a própria melhoria, né? Então, nós temos a bênção da oração nesse sentido. A prece decorada, ela não tem muito efeito. E, às vezes, mas eu fiz assim e a ajuda chegou. Mas não foi porque você fez a prece, é a misericórdia de Deus. E a nossa última pergunta da noite. Então, o pensamento é fotografável? Caso sim, você poderia dar um exemplo? Sim, o pensamento é fotografável. Aqui no Brasil, se editava, muitos anos atrás, uma revista chamada Planeta. A responsável durante anos a fio foi a Elcide Burgers, e ela foi uma grande pesquisadora nesse campo das coisas espirituais, né? Então, eles tratavam de esoterismo, de espiritismo, teosofia, das pesquisas científicas de toda a natureza. Eu tenho até algumas dessas revistas que eu fazia a coleção. Inclusive, uma coisa interessante aqui em Brasília, eu acho que foi em 90, apareceu um grupo aqui desses estudiosos que eles estavam fazendo aquela fotografia Kirlian, né, que fotografa a aura ou a energia da gente. E, na época, eu fiz a minha fotografia e eu estava harmonizado. Não sei quem foi que me harmonizou, mas a fotografia estava ótima, as cores bonitas, tudo assim, mostrando um equilíbrio. E eu lembro que, antes de fazer a foto, eu também fiz uma prece para afastar um pouco as sombras que são minhas. E saiu bem a foto. Isso é uma coisa interessante. E a revista da S.D. Brugas trazia muitas imagens, muitas fotografias Kirlian dessa energia. E, dentro desses processos, eles fizeram 2 trabalhos que essa revista eu acho que tem comigo. Um foi um trabalho feito no Japão, à época, de medicina preventiva. Eles fotografavam a aura da pessoa, digamos que no fígado aparecia uma disfunção, ou as cores estavam turvas, ou qualquer coisa, e outra pessoa com o mesmo problema. Então, eles começavam a tratar essas pessoas para fortalecer aquele órgão, para combater as enfermidades que normalmente os afetavam. A pessoa que recebia o tratamento não desenvolvia a doença. A outra, 2, 3 meses depois, aparecia, ou seja, havia uma somatização dessas energias desequilibradas, passava do campo espiritual para o corpo físico, que se via como mata-borrão. Esse é um desses exemplos de energia, que são esses fluidos. Mas eles mostravam e fizeram a fotografia com a senhora, e também tem uma revista muito antiga que traz isso, que essa senhora, ela pensava numa cadeira, ela imaginava uma cadeira diante de si, e eles tiraram a fotografia e a cadeira aparece na fotografia. O pensamento é fotografável. Há alguns anos atrás, eu acho uns 2, foi muito divulgado, uma senhora que tinha uma imagem, ela pensava no Allan Kardec, que tinha uma imagem de Allan Kardec
mostrando que o pensamento é fotografável. Agora, não é o pensamento em si abstrato, é porque o pensamento, qual é o meio de propagação do pensamento que nós aprendemos no Espiritismo? É o fluido cósmico universal. O pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal e o perispírito serve para isso. Então, como ele se propaga no fluido, ele está impregnado desse fluido. Então, é a fotografia desse fluido que sai, mas mostrando que o pensamento ele é criador. Nesse sentido, é uma coisa material. A Jupira Mas não é o pergunta se pensamento que está na alma. É esse resultado que está envolvido nesse fluido. E Allan Kardec já fala isso na Gênesis. A Jupira pergunta se foi o Henrique Rodrigues que tirava a fotografia. Eu não lembro quem foi esse. Eu tenho uma irmã que, à época, tinha uma loja esotérica aqui em Brasília, na 209 Norte. O nome da loja era Forças Ocultas, olha o nome. Lá que eu fiz curso de tarô, lá eu fiz curso de quiromancia, também fiz consultas de radiestesia, tinha também os intraterrenos que ia para lá na loja dela, tinha de tudo na loja dela. E eu fazia palestra na loja, ela tinha um espaço palestra, eu fazia palestra espírita sobre reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, porque era um ambiente assim. E também os florais brasileiros, florais de bar, e esse pessoal da quilinografia, mas eu não lembro o nome de quem fez isso à época, mas era uma equipe, eram umas 5 ou 6 pessoas que faziam esse trabalho. Eles tinham vindo à época aqui em Brasília para umas palestras públicas aqui em Brasília e também nessa questão dessa pesquisa científica em torno disso, né? Mas não lembro o nome. Faz muitos anos, de 90 para cá. É que Henrique foi um dos criadores da máquina que tirava essas fotos. Ele era um palestrante espírita também, era um estudioso. Tratei com ele em Pelotas, ele esteve em Pelotas, né? E foi padrinho de casamento da minha filha. Mas Então, muito interessante a fotografia aqui, né? Que é do casal russo que inventou a fotografia. Depois as pessoas começaram a produzir essas máquinas e tirar realmente. Eu não conheço, mas depois vou até procurar mais informações. procura que tem livros dele, inclusive, Ah, do Henrique Rodrigues. Tem livros dele de bacana. palestras. Excelente, então, Samuel. Muitíssimo obrigado por tantas respostas às nossas perguntas e pela palestra excelente. Na semana que vem, próxima terça-feira, 12 de dezembro, nós teremos a Simone Ferreira voltando aqui para falar conosco. Ela vai falar sobre o tema Ante as Emoções. Então, quem puder e quiser, estaremos aqui novamente. Samuel, se eu pudesse pedir só pelas suas considerações finais e se você pudesse fazer uma prece de encerramento para a gente hoje, por favor. Tudo bem. Eu quero só lembrar que eu fiz os cursos de tarô e de quiromancia para ter mais um conhecimento. Não sou tarólogo, nem sou quiromante, né? Embora eu saiba colocar o tarô e veja um fundamento científico, todo científico, por trás dessa questão. Assim como essa minha irmã é astróloga ainda hoje e tudo, mas eu sou espírita. Eu fiz para conhecer, que eu já li de tudo, eu faço como Paulo de Tarso, leio de tudo e retendo o melhor. Eu já fui da Umbanda, nas igrejas evangélicas, no Espiritismo, por todo canto eu passei para ter um pouco mais de conhecimento, mas não sou tarólogo nem quiromante. Embora muita coisa boa possa sair daí. Bom, as considerações finais, além disso, é agradecer o convite e lembrar que ainda é muito difícil para nós esse controle do pensamento, mas é o controle de nós mesmos. Os orientais dizem que o pensamento é um cavalo bravio e nós precisamos tomar as rédeas com muita força. Então, esse muita força é no sentido de muito cuidado, muita disposição, porque ele é quem vai nos conduzir. Emmanuel repete no livro Pensamento e Vida,
uma imagem, um pensamento que, na verdade, nós vamos encontrar em um dos mitos platônicos, a parelha alada, em que ele vai nos dizer que o amor e a sabedoria são as duas asas que haverão de conduzir o homem para Deus. E faz uma ligação disso com o pensamento. Esse pensamento que Emmanuel diz, ele diz que não é dele, ele diz que dizem, e está lá no mito da parelha alada. Isso para mostrar que, desde muito tempo, alguns homens já sabem que o pensamento é esse veículo de progresso, como também é um veículo de queda para nós. Então, acho que o tema foi muito oportuno para nós conversarmos, e até para ver se eu cuido mais dos meus pensamentos. Mas agora vamos levar os nossos a Deus, procurando aí uma maior intimidade com as energias superiores do mundo espiritual. Senhor Deus, nosso Pai, de amor eterno e infinita bondade, abençoa-nos os corações nesse instante. Mestre amado Jesus, divino tutor de nossas almas, divino cuidador de nossas vidas, orienta-nos o caminho da existência, para que mais cedo nós possamos alcançar o reino dos céus, que nos ensinaste que não está fora, mas dentro de nós. Abençoa, Jesus, a nossa terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, pela natureza dos espíritos que a habitam. Ensina-nos assim, uma vez mais, a vivência do amor, para que possamos transformar o nosso mundo íntimo, a fim de adentrarmos pela porta estreita, que irá nos conduzir à felicidade, irá nos conduzir às regiões superiores do mundo espiritual. Abençoa, Jesus, os que sofrem, as crianças sozinhas, os anciãos abandonados, os enfermos sem esperança, os que se deixaram vencer pelos vícios, os que resvalaram pelas furnas da crueldade e da licenciosidade, erguendo a todos, dando-nos fé, inspirando-nos e mostrando o caminho uma vez mais para a nossa renovação. Fortalece em nós o desejo do bem, para que somente no bem vivamos, equilibrando o nosso mundo íntimo, tratando os nossos pensamentos, de modo que a nossa influência para o mundo, para todas as criaturas, seja benéfica e de conformidade com a vontade do Pai Celestial, da sua lei de amor. Abençoa esse grupo de estudo e de trabalho, auxiliando a todos nós no progresso que devemos realizar. Fica conosco, Jesus, nós te pedimos uma vez mais. E dá-nos a permissão para, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, em nome dos bons espíritos que sustentam esse trabalho, nós possamos encerrar a reunião da noite de hoje, dizendo agradecidos por tudo, Senhor. Muito obrigado, que assim seja.